O capítulo 1 começa com nosso protagonista enfrentando um lobo. Ele é um coletor nível 0 e praticamente não causa dano ao lobo. Ele diz que ganha dinheiro com os lixos dos caçadores. Sendo um nível 0, ele é considerado um fardo para a sociedade. O lobo o ataca e consegue feri-lo facilmente. No último resquício de vida, ele ataca o lobo, se recusando a perder a vida como um lixo, e consegue causar um dano crítico de 1 ponto ao lobo. No portal do abismo de Rank C, vemos Ye King saindo com muita pressa. Ele é um coletor veterano que trabalha todos os dias reciclando o lixo deixado pelos caçadores que lutam contra os monstros. Ele diz que os cristais de Rank C valem mais de 50 mil yuan. Um cara chega e diz para ele não tentar roubar os cristais. Ye King responde que já sabe todas as regras. Ele explica que o trabalho de um coletor é geralmente feito por aqueles de nível 0, e se a equipe não der conta dos monstros, a vida dos coletores estará em perigo. O salário de um coletor é de 600 yuan, mas a agência pega 30%, então sobra 540 yuan. Ele diz que precisa trabalhar mais, pois tem uma dívida de 670 mil yuan. O cara ao lado diz que tem um trabalho onde Ye King ganharia bem e pergunta se ele quer ir. Ele aceita, precisando de dinheiro. No ônibus, os trabalhadores comentam que o portal é de Rank A, por isso o salário é mais alto, e que além de limpar, teriam que resgatar os equipamentos das equipes que foram eliminadas. Ye King começa a lembrar como tudo começou. 10 anos atrás, o portal do abismo desceu do vazio e as bestas do abismo vieram também. Só aqueles que conseguem subir de nível adquiriram habilidades especiais para derrotar as bestas. À medida que as bestas demoníacas morriam, as pessoas descobriram que não havia apenas produtos energéticos, como cristais mágicos no abismo, mas também armamento e várias coisas misteriosas. Então, como foi descoberto um novo mundo, a humanidade iniciou um alvoroço e começou a explorar o abismo. Muitas empresas tradicionais faliram e os fundos sociais foram usados para apoiar esse novo mercado. Aparece uma cena dele sendo rejeitado por ser de nível 1, não conseguindo pagar o hospital e o médico mandando ele pegar a irmã dele e ir embora, sendo expulso por dever o aluguel da casa. Essa era a situação por ser nível 0. Essas pessoas basicamente se tornaram inúteis para a sociedade. Ele até chegou a doar os órgãos dele por dinheiro. Ele então entra no portal, sendo a primeira vez em um abismo de Rank B. Lobos atacam a equipe, mas como são de baixo nível, são rapidamente expulsos. O pessoal de nível mais alto manda os coletores procurarem os corpos. Ye King, distraído, esbarra em um cara de nível mais alto. Ye King pede desculpas, mas o cara o pega pelo colarinho e diz que bater em lixo dava nojo. Outro membro da equipe diz para ele deixar para lá que tinham uma missão a cumprir. O cara larga Ye King no chão e manda ele ficar longe. Fardo para a sociedade. Inútil e lixo são os termos coletivos que a sociedade usa para os níveis 0. Mas eles não fazem ideia de que faltava apenas 1 XP para Ye King subir de nível. O capítulo 2 começa com a equipe de coletores correndo de um lobo. Ye King se pergunta se deixaram o lobo escapar. Ele vê um escudo de madeira nível 1 e um graveto nível 1. O lobo ataca, mas Ye King desvia. Essa era exatamente a chance que ele precisava. Ye King consegue pegar o escudo e o graveto e pula na direção do lobo, acertando-o na cabeça, causando 0 de dano. O lobo tenta morder Ye King mais uma vez, mas ele desvia novamente. Aparece o status de Ye King. Ele tem 1 ponto em cada atributo. Ele diz que com esses atributos não conseguiria nem arranhar os monstros mais fracos, mas ele sabia disso. E justamente por saber disso, ele teria que lutar com mais força. Corta para aquele cara comentando que quando os níveis mais baixos verem o lobo, vão se mijar de medo. O líder diz que eles vão ficar com os itens mais caros e dar o resto para os coletores. Corta para Ye King sendo mordido no ombro pelo lobo. Ele grita, dizendo que se recusa a morrer como um lixo, e ataca o lobo, acertando um golpe crítico bem no olho do lobo, causando 1 de dano.
O lobo cai no chão morto e Ye-King cai de joelhos, comemorando. Aquele cara chega zoando, dizendo que ele matou apenas um lobo de nível baixo. O cara pega Ye-King pelo colarinho e pergunta se ele já queria bancar o herói. Mas Ye-King só ri, porque a carreira de um caçador não se limita a um caminho. Quando se chega ao nível 1, até um nível 0 pode trocar de classe e pegar uma classe oculta com mais facilidade. Só que, para isso, precisa pensar em maneiras de ganhar XP para subir de nível. Mas para um nível 0, que é incapaz de causar dano, é mais fácil subir uma montanha deslizante descalço. Ele passou anos arriscando a vida procurando um acerto crítico para ganhar XP. Ele acumulou dia após dia. Essa era a única maneira de ganhar XP. Ele conseguiu atingir as condições para subir de nível. O cara fica chocado ao ver Ye-King trocando de classe. Aparece uma tela parabenizando-o por alcançar o nível 1, e ele ganha a classe Coletor do Abismo. O cara começa a rir, dizendo que Ye-King conseguiu uma classe lixo e que o nível máximo é o nível 1. O cara zoa, dizendo que essa era a única chance da vida de Ye-King, e ele conseguiu uma classe lixo. Ele diz que os outros coletores já se foram, e só ele vai terminar de fazer a limpeza daquela missão. Ye-King se pergunta qual é a habilidade de um coletor. O olhar dele começa a brilhar, e ele olha para o corpo do lobo, vendo uma descrição. Lixo reciclável encontrado. Lobo espiritual de baixo nível. Uma pergunta surge para ele. Você gostaria de reciclar? Ele responde que sim. Mãos roxas começam a sair de trás dele e mexer no corpo do lobo. Ye-King se pergunta se aquilo era ter habilidade de um coletor. O corpo do lobo é puxado para o portal atrás de Ye-King e aparece: lixo se desintegrando. Desintegração completa. Você ganhou. Impulso espiritual. Você tem 3 pontos de atributo. Ele se pergunta se pode ganhar habilidades e pontos de atributos dos cadáveres. Ele pede para abrir o painel de atributos. Precisa de 3 pontos de agilidade para usar. Ele então coloca todos os pontos em agilidade. Você satisfez as condições para usar a habilidade do lobo espiritual. Gostaria de usar? Ele fala que sim. Uma aura verde entra dentro dele, mas ele não vê nenhum resultado. O cara grita, mandando ele ir limpar a bagunça. Quando ele pisa no chão para ir, dá um impulso para frente muito forte, tropeça e cai no chão. Aparece uma tela falando que o impulso espiritual está em cooldown. Ele olha para frente e vê vários corpos de lobos. Ele então resolve pegar mais com a habilidade dele. Esse vídeo era para ser maior, mas algumas coisas deram errado. Mesmo assim, obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos e deixe o like para me ajudar. Até a próxima, tchau!